Então, então vamos lá. Dando continuidade, né, à nossa disciplina, Atenção à Saúde do Trabalhador, unidade 3. Essa aula em slide, ela é um pouquinho grande, mas o assunto é bem resumido, é bem rapidinho, certo? Então, nós vamos iniciar falando sobre epidemiologia, que é outro assunto também abordado na, na nossa formação em si, né? Então, eu creio aí que todo mundo tem uma noção do que é epidemiologia. E aí, o que é, né? É o estudo da frequência e distribuição dos eventos de saúde e de seus determinantes nas populações humanas e a aplicação desse estudo na prevenção e controle dos problemas de saúde. E também é a ciência que estuda o processo saúde-doença na comunidade, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades e dos agravos de saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção e controle ou erradicação. Então, é a epidemiologia que faz aí esse estudo desses riscos de epidemias, de pandemias, elaboram, né, criam, montam, planejam essa questão de medidas, né, específicas para erradicar talvez uma doença ou amenizar, como a gente teve aí a erradicação da polio, né, que já está começando a aparecer, né, teve alguns casos. E qual é a metodologia aí, né, a forma de prevenção é a vacinação. Então, o que é que eles fazem? Arregaçam aí em campanhas, né, estimulando aí as mães a essa vacinação, os profissionais de, enfim, fazer essa educação em saúde, né, passar essas informações, fazer essa busca ativa, principalmente os profissionais de atenção básica. Então, a epidemiologia, ela basicamente é isso. Então, nós temos os modelos conceituais de saúde, que, considerando que a maioria das doenças é resultante de um somatório de fatores extrínsecos são fatores externos, certo? Como o meio ambiente, né? Como a sociedade que o indivíduo está inserida, é um dos exemplos de fatores extrínsecos e intrínsecos que a gente cita aí a questão da genética, né? Interno, é um somatório é um fator interno. Então, somando esses dois fatores, é considerado aí que as doenças, né, óbvio, é resultante desses dois fatores, né? Não adianta só eu ter, sei lá, genética muito boa, né? Mas se eu convivo ali numa situação caótica, né, de higiene, de sanitária, chega, fugiu o nome situações sanitárias, né? Enfim, de sujidades, de esgoto a céu aberto, enfim. Então, juntando aí esses fatores, né, sobre o sujeito afetado, os modelos conceituais de saúde propõem explicar o surgimento e as transmissões, a transmissão das doenças nas populações humanas. E aí podem se destacar cinco principais modelos explicativos, que é o modelo biomédico, eu acho que vocês também já devem ter ouvido falar, o modelo processual, modelo sistêmico, o mágico-religioso e o de determinação social da doença. Então, o mágico-religioso foi o que a gente já viu nessas aulas passadas, que é a concepção, né, de que cabia aos deuses definir o estado de adoecimento e cura dos homens, né, que aí instaurou-se aí esse nome mágico-religioso, devido aí à questão da cura, né, dos curandeiros, enfim. E aí, marcado também pela noção do pecado, doença e redenção, que seria a cura. Então, se você era pecador, se você estava com alguma doença, é porque você tinha cometido algum pecado, né? E aí, quando você se rendia, quando você eh, atendia aí o pedido dos deuses, as desculpas, né? Enfim, não sei, existe aí cada ritual, você obtinha a cura. Era quando esse modelo mágico religioso, que ainda é
visto, né? Como eu falo, a criança, sei lá, um menino tá com a espinhela caída, principalmente a gente que é do interior escuta muito isso, tá com mal olhado, tem que levar para curar, não sei o quê. Então, isso ainda resquícios, né, desse modelo. Então, como aí o segundo parágrafo, né, embora não seja o dominante, o modelo mágico religioso permanece ainda presente na ideação da saúde atual. Segmentos religiosos de diferentes culturas mantêm práticas de proteção ou de cura de doenças. No Brasil, são muito comuns as benzedeiras, as cerimônias de cura e cirurgias espirituais, o fluxo de energias, o uso de patuais, o amuleto, aquela questão de figa, de olho grego, que é, né, em alta aí, babadeira a moda, né? De olho grego para espantar o mal olhado. E aqueles filtros do sonho, que é para filtrar toda energia ruim que entra dentro da casa, ou sei lá, tem gente que usa como brinco no pescoço, enfim. Então, tudo isso, né, são esses amuletos que correspondem aí a esse modelo mágico religioso, né, a a, esses patuais ou amuletos, como são chamados. E aí o pagamento também de promessa, né, e vários outros ritos relacionados à saúde, né? A questão o católico é muito para essa questão da promessa, né? Ah, vou, se eu obter a cura, eu vou pagar essa promessa. De, sei lá, vou passar tanto tempo sem comer tal coisa, uma coisa que a pessoa gosta muito, né? Abrir mão em busca aí de algum, enfim, alguma coisa. E cada religião, né, tem a sua forma de se expressar quanto a isso. O modelo biomédico, que hoje é o que a gente mais tem visto, que ele tem a abordagem da patogenia, né, e da terapêutica, classificando as doenças segundo forma e agente patogênico, assim pode-se caracterizar esse modelo como. Então, esse modelo é um modelo individual, ele observa a pessoa, a doença, né, aquela situação individual. Ele é centrado na figura do médico, né, do especialista. Ele tem o hospital como centro, então ele é hospitalocêntrico e ele é nada mais nada menos que curativo. Então, cheguei com uma certa doença no hospital, o foco é hospital, né? Já chego doente, e aí o que é que faz lá no hospital? O médico ele vai diagnosticar, né, ver alguma situação e pronto, né? Nada mais do que isso. É um modelo que é voltado para a cura somente, individual. Vocês só tem uma pessoa na sala, deixa eu voltar aqui, que apareceu para mim que eu sou o anfitrião. Não sei se caiu todo mundo, se minha internet estava prestando. Não, tá todo mundo. É porque apareceu para mim que eu sou o anfitrião, eu pensei que eu estava sozinha na sala. Então, o modelo biométrico, voltando, né, ele é voltado para isso, né, para a cura por si só. Ele não observa essa questão onde é que esse paciente está inserido, né, o que é que psicologicamente esse paciente está sentindo, né, como deve ser a família, a sociedade que esse paciente está inserido. Não, chegou aqui, vamos supor, né, estou com a dor, sei lá, de coluna muito forte, não, então chega, passa uma medicação, uma injeção, que o povo diz, só vou para o hospital para tomar injeção, então pronto. Chega, passa uma injeção, administra lá, sai, pronto. Então não procura investigar. Às vezes tem alguns que, sei lá, solicitam raio-x, alguma coisa, tem uns que nem isso faz, para investigar qual a causa, né? Então, o modelo biomédico, ele é individual, ele é curativo, ele é hospitalocêntrico, ele foca no no especialista ali, no médico, na cura naquele momento e pronto. Então, afirmando aí o que eu falei, né, não se debruça sobre a prevenção da doença e não aceita práticas não tradicionais de cura. Ele prioriza o diagnóstico e a cura, por conta disso, alimenta a indústria clínicas e laboratórios e as empresas de farmacêuticas, né? Então, é basicamente isso. A farmácia aí, a indústria farmacêutica está ganhando aí dinheiro
nesse sistema, nessa bola de neve, porque dependendo da pessoa, leiga ou a pessoa que, sei lá, seja desligada mesmo com a saúde, ah, não, só vou no hospital quando eu estou com crise, pronto, então não procuro, né? Às vezes não tem condição mesmo de, sei lá, de investigar, de diagnosticar mais a fundo e fica tomando medicações que é só momentânea e é isso. O modelo sistêmico, né, de saúde e doença reconhece que os fatores políticos e socioeconômicos, fatores culturais, fatores ambientais e agentes patogênicos estão relacionados sinergicamente de forma que, ao ser modificado um dos níveis, os demais também serão afetados. Então, como o próprio nome fala, é um sistema, né? Tem aí uma sistematização. E observem que, diferente do biomédico, o sistêmico ele já observa fatores políticos, socioeconômicos, culturais, ambientais, os agentes patogênicos, tudo está relacionado. E aí vou passar agora e vocês vão ver um exemplo bem prático do dia a dia da gente, que é aí com a dengue, né? Bem resumido mesmo. E aí, quais seriam na dengue, na situação de dengue, quais seriam os fatores políticos e socioeconômicos, né? Seriam os planejamentos urbanos e as condições de moradia. Então, esgoto ao céu aberto, né? As condições sanitárias ali melhoradas, né? As moradias, enfim, as orientações também de educação em saúde, né? Para esse pessoal, que a gente cansa de ver, mas ainda tem gente que não se alerta a isso. Questão das garrafas de água parada, né? A gente precisa sempre estar batendo nessa mesma tecla. Então, os fatores políticos na situação de dengue seria essa. Os fatores culturais, exatamente isso. Armazenamento de água, né? Gente que deixa sei lá, uma caixa d'água, mas não está coberto, não se tem os cuidados necessários. Tem gente que ainda tem pote com água, então não se tem também os cuidados necessários, enfim. Então, tudo isso são os fatores culturais. A questão de descarte indevido de lixo, né? Os fatores ambientais, claro, seria a proliferação do mosquito, né? Do Aedes aegypti. E os agentes patogênicos, o vírus da dengue, que aí já se transforma aí numa bola de neve, certo? Então, por que o modelo é sistêmico e quando um deles é quebrado, interrompido, né, influencia nos outros. Porque vamos supor que eu não tenho, né, um planejamento urbano, uma condição de moradia, mas a comunidade ali, ela tem esses fatores culturais super de boa, super top, que não acumulam água, que não deixam a água parada, que tem esse cuidado com descarte de lixo. Então, pronto, a partir do momento que eu tenho esse cuidado, que eu tenho esse conhecimento desses cuidados, né? A comunidade, a sociedade tem o conhecimento desses cuidados, então já ameniza aí, né, bruscamente a probabilidade de se desenvolver a proliferação do Aedes aegypti, né, da dengue. Então, é sistemático. Se eu consigo resolver um desses, até antes, obviamente, né, antes de chegar no agente patogênico, eu consigo quebrar o ciclo, né, da dengue, de novos casos, enfim. Então, vamos supor que eu não tenha um planejamento urbano, uma condição de moradia adequada, mas que pelo menos os fatores culturais aí estão, né, perfeitos, estão pelo menos na maioria das casas, né, estão tendo esses cuidados. E aí já se quebra aí o ciclo, né? Então, é uma coisa que depende da outra para se acontecer. A partir do momento que eu quebro esse sistema, eu acabo evitando, né, esses agentes patogênicos de se proliferarem. Então, por isso que o nome é modelo sistêmico, certo? É a determinação social da saúde da doença, né, as sucessivas mudanças da forma de pensar, doença, preocupação, como o bem-estar, o conceito ampliado de saúde, geraram a nova concepção, a determinação social de saúde e da doença. E aí, no final da década de 90, Tarloff propôs um modelo que contemplava 5 níveis de determinação social da doença
indo do nível individual para o coletivo. Então, esse daí já é outro modelo, né, que ele inclui aí esses 5 níveis, e aí ele já observa a questão biológica, o físico e o psíquico, né, do individual e do coletivo, então ele não é só do nível individual, ele é como aquele indivíduo ele pode influenciar no coletivo. Então esse indivíduo biologicamente, fisicamente e psiquicamente ele está saudável, ele está eh, apto, né, vamos dizer assim, usar essa palavra, para que ele conviva no coletivo e que não vai influenciar na vida das outras pessoas, negativamente, né? Qual é o estilo de vida dessa pessoa? Porque vocês vamos usar o exemplo da dengue aí. Ah, não, na minha casa não tem água parada, eu tenho todos os cuidados, tudo direitinho, mas meu vizinho já não tem. Então acaba que não é só um problema individual dele, né? Sabendo-se que o mosquito ele voa aí, não sei com exatidão, mas voa aí uns metrozinhos, uns quilômetros, nem sei, bem um bocadinho. Então, assim, ele vai me atingir. Então, não é só um problema individual, é um problema coletivo. Então, como é que essa pessoa ela tem seu estilo de vida, né? Essa pessoa, vamos supor, também é um acumulador. Tem gente que é acumulador de lixo, de caixa, né? Enfim. E, enfim, tudo isso influencia. Então, o estilo de vida dessa pessoa é os determinantes ambientais e comunitários, que aí entra família, escola, emprego e outros. Então, por isso que também já entra a questão da educação e saúde que se faz nas escolas. Então, uma criança que traz uma informação ou que ela sabe detectar ali o que é uma larva, como eu fui para fazer um PSE, que é o Programa de Saúde na Escola, e eu pedi a um agente de endemias para que ele me conseguisse uma larvinha, um tubetezinho com a larva, né, que ele coletou inclusive lá. E aí eu levei para a escola para as crianças terem noção, porque o que é a larva nada mais é do que, como eu vou dizer de novo, como a gente é do interior, pelo menos eu ouvi muito falar, aqueles martelos descendo na água, né? E eu brincava demais, Ave Maria, era a minha diversão brincar com os martelos descendo chega, na torneira de vovó. E aí, quando eu levei esse tubetezinho, as crianças, meu Deus, lá na caixa da minha avó tem muito, lá não sei de quê. Quase todos disseram que já tinham visto que na caixa da avó tinha, que lá na mãe no banheiro tinha, na caixa. Aí eu disse, essa caixa vai dentro do banheiro, e lá não sei de quê. Então, assim, é mais comum do que a gente pensa, só que essa educação em saúde deve ser levada para a escola, né, para o ambiente de escola, para que as crianças elas saibam identificar também e que até auxilie, porque tem muitos deles também que não teve oportunidade de até de ver uma larva, saber que aquilo é uma larva do mosquito. Tem os que não tiveram oportunidade nem de ir para a escola, então por isso que é importante. Né? Determinantes ambientais, físicos, climáticos de contaminação ambiental, estrutura macrosocial, política e percepção populacional. Então, esse modelo aí, ele já tem essa visão desses 5 níveis que determinam aí a saúde e a doença. O modelo processual, né, baseia-se no modelo da história natural da doença, e aí a gente também vê em algumas literaturas, a gente vê o processo saúde e doença. É a mesma coisa de que modelo da história natural da doença. É basicamente a mesma coisa. Certo? Então, vocês podem ver processo saúde e doença, que vai remeter vocês ao que eu vou acabar de explicar. E a história natural da doença também segue o mesmo princípio. Então, proposto por Level e Clark, em 76, esse modelo prevê que os estímulos patológicos do meio ambiente desencadeiam uma resposta do corpo, e esta terá como desenlace a cura, defeito, invalidez ou morte. O modelo processual se constitui com um avanço quando comparado ao biomédico, por reconhecer que as características sociais ou relacionais ao indivíduo interferem na chance de adoecer e na forma como ele adoece e na repercussão da doença. Então, aí também é um modelo que vem se aplicando hoje, né? Assim, embora o biomédico ainda é muito forte, como eu falo, tem muita gente que espera estar nas últimas para poder se direcionar a um hospital, né? A uma UPA, sei lá, o que é que
as pessoas têm acesso, para simplesmente resolver ali momentaneamente aquela situação. O modelo processual, ele baseia-se nessa questão da história natural da doença, vocês vão entender o porquê. Então, o que é, né, a história natural da doença? São as inter-relações entre o agente e a pessoa susceptível, né, que a gente vai chamar de hospedeiro, e o meio ambiente, que afetam o processo global e o desenvolvimento da doença, desde as primeiras forças que criam estímulo para o processo patológico no ambiente, passando pela resposta do homem a esse estímulo até as alterações que levam a um defeito, invalidez, recuperação ou morte. Então, a história natural da doença é literalmente ao pé da letra, né? Como é que essa doença ela ela se desenvolve, né? Como naturalmente, vamos supor, eu fui diagnosticada com alguma doença, né? Tive ali uma intervenção do meio ambiente, do agente patogênico. E aí, como essa doença, o que é que naturalmente essa doença causa, né? Quais os sintomas? Se eu não tomar nenhuma medicação, essas doenças, o que é que naturalmente ela causa? Então, vamos supor, ela causa uma paraplegia, né? Ela causa sei lá, chega, tá fugindo a palavra. Uma redução de movimentos, vamos supor, né? Uma redução de movimentos. Então, se eu sei que essa doença naturalmente, sem intervenção nenhuma, ela causa isso, então eu vou fazer com que o mais rápido possível eu diagnostique, eu entre com algum tratamento para que ela para que essa pessoa, para que esse indivíduo não chegue a perder seus movimentos, mas que eu consiga amenizar, né? E vocês vão entender o porquê. Já já tem um gráficozinho que vocês vão entender. Então, a importância desse modelo é o conhecimento, né? Importante para instruir as ações que visem modificar o curso natural da doença. Então, eu preciso ter esse conhecimento para eu saber como é que eu vou intervir, por exemplo, eu como profissional, o que é que eu vou solicitar desse paciente para investigar, né, para pedir uma certa urgência, o que é que eu posso suspeitar de cara ali. Então, eu preciso ter esse conhecimento para que eu consiga diagnosticar o mais rápido possível e para que eu possa instituir ações para modificar o curso da doença. Então, uma doença que naturalmente ela traz uma paraplegia, uma invalidez, sei lá, eu consiga aí no meio do percurso dela intervir com alguma medicação, com alguma ação, com algum tratamento que eu bloqueie esse fluxo até que essa pessoa chegue no grau mais grave, né? E aí, para detectar as doenças em fase mais inicial de sua história natural e tornar o tratamento mais eficaz, então, quanto mais rápido, melhor, né? E conhecer a gravidade da doença para estabelecer as prioridades para os programas de saúde pública. Então, a tríade epidemiológica, né, desse processo aqui, desse modelo que ele acredita, é que existe o hospedeiro, o ambiente e o agente. O hospedeiro é a pessoa, é o humano, né, aqui que nós estamos falando. Então, eh, esse triângulo aí, essa tríade, ele fala que o ambiente ele pode influenciar no hospedeiro e vice-versa, o agente no ambiente, o ambiente no agente. Então, está tudo interligado, não é só a doença em si, né? Está tudo interligado. Tanto as condições intrínsecas do hospedeiro, né? Que é a pessoa, o humano, que a gente está exemplificando. Então, tanto as condições dele, né? Do hospedeiro, como qual seria o agente, e em qual momento tem doenças que, por exemplo, aparecem mais no verão. Então, se eu tenho ali a predisposição de um local mais quente, ou até uma alergia, né? Num ar-condicionado, num canto com uma certa, eh, com uma certa exposição maior a uma poeira, a um fungo, enfim, a algum agente que me cause, alguma situação dessa. Então eu preciso tudo influencia, né, e eu preciso ter o conhecimento dessa doença, dessa história natural, né, do decorrer dessa doença para que eu possa intervir. Então essa tríade epidemiológica mais esmiuçada, né, o agente, né, são os agentes físicos, químicos e biológicos, né, que a gente vai conhecer também uma disciplina específica mais aprofundada sobre isso. Então, tem os agentes mecânicos, térmicos, radiações, né, os vírus, fungos e entre outros. O hospedeiro tem que saber como se está, né, a imunidade,
A idade influencia sexo, raça, genética, a resistência também, nutrição, então tudo influencia. Se eu estou com tudo isso, né, top lá, não vai me influenciar em nada, então já é uma boa vantagem, né? E no ambiente, o físico, biológico e social, e aí entra clima, qualidade do ar, condições de higiene, conforto, densidade, enfim, né, disponibilidade de alimentos, se naquela situação ali eu passo muito tempo sem me alimentar, se eu me alimento bem, enfim, então são N fatores, né, tanto de ambiente, então por isso que nesse processo saúde e doença, né, fala-se aí dessa tríade epidemiológica, que uma coisa influencia a outra, e com toda certeza. E aí aqui a história natural da doença, eu vou aumentar aqui para vocês verem, para vocês entenderem aqui. Depois vocês veem bem de pertinho, bem. Não vai ficar quieto, não. Pronto. Então aqui, nesse primeiro aqui de cima, né, antes da doença, e aí tem aquela tríadezinha, a interação do agente, hospedeiro e ambiente, né? E aí nesse período que está aí na faixinha vermelha, o período pré-patogênico, como o próprio nome fala, pré-patogenicidade, patogênico vem de doença, né? Então, antes da doença, no período antes da doença, né, nós temos aí a prevenção primária, certo? Que são os níveis de prevenção. Então, quais são essas prevenções primárias? Né? O que é que antes da doença eu posso fazer? Eu posso prevenir, né? Então, tem a promoção da saúde e a proteção específica. A gente vai ver já já detalhes do que é cada um, certo? Então, no período pré-patogênico, antes de adoecer, antes do hospedeiro receber o estímulo, vocês veem aí em cima dessa linha vermelha, com o nome período pré-patogênico, tem aí o nome estímulo, com a setinha vermelha, ainda no primeiro quadrante aí. Então, antes do agente, do hospedeiro receber o estímulo, seja ele somente do ambiente, seja ele do ambiente e do agente, enfim, não sabemos, dependendo da situação. Então, temos aí a prevenção primária. Então, eu já vou adiantar aqui, é uma vacinação, por exemplo, a proteção específica é uma vacinação, certo? Então, antes da doença, nós temos a prevenção primária, mas mesmo com a prevenção primária tal e tal, ou que a pessoa não tenha, né, uma certa vacina, como eu usei o exemplo aí, a pessoa recebe o estímulo, né, o estímulo da tríade lá, do agente, do ambiente, ou enfim, ou dos dois. E aí o hospedeiro recebe o estímulo e aí ele passa para a reação, né? A reação do hospedeiro. Aí vocês veem aqui, seguindo nessa mesma linhazinha do estímulo, vocês veem interação, estímulo, hospedeiro e a reação do hospedeiro. Então, essa setinha que vai subindo aí igual uma escadinha, é o curso da doença do homem. Lá em cima vocês veem, ó, o curso da doença do homem. Então, naturalmente, né? Tem um período de latência, né? Tem a mudança tissular, né? Os sintomas, como é que vai acontecendo, os sinais e sintomas, defeito ou dano, o óbito ou estado crônico. Então, naturalmente, né? São N doenças, então, naturalmente as doenças elas seguem um percurso, um rumo, um natural, né? Uma história natural, um curso natural. E aí, nesse período já patogênico, nós podemos entrar com a prevenção secundária, né, que é o quê? Diagnóstico precoce e o tratamento imediato, justamente para mudar o rumo aí, o curso dessa doença, né, para tentar, qual é a outra prevenção secundária? Tentar limitar o dano. Então, se eu sei que essa doença é grave, pode causar um dano, como eu citei aí, né, a paraplegia, é uma coisa bem eu falei da paraplegia porque vocês vão entender o porquê da prevenção terciária. Então, eu preciso limitar esse dano, né? Ah, vamos supor que ele fique paraplégico, mas que eu pelo menos tente limitar, né? Não atinja tanto, ou que ele não fique tão imobilizado, né? Enfim. E aí vem a questão se for uma situação nesse caso, vem a reabilitação, que é a prevenção terciária. E aí vem as fisioterapias, enfim. Então,
tem tudo isso. Primeiramente, né, mesmo adoeci, né, o hospedeiro adoeceu, né, reação do hospedeiro, eu vou diagnosticar o mais rápido possível para tratar imediatamente, né, tentar limitar esses danos para que ele não siga essa escadinha aí e chegue até um óbito ou em um estado crônico. Mas se chegar, a gente tem essa prevenção terciária que entra aí nessa questão. Um exemplo bem grosseiro mesmo, a questão da fisioterapia, né, da reabilitação, da inserção na sociedade novamente, né, enfim, nos ambientes de trabalho, dependendo da situação. E aí o período de incubação é um período que é desde a exposição até desenvolver os sintomas, e o período de latência é desde a exposição até se tornar infeccioso, certo? Só para deixar claro, porque aqui na imagenzinha cadê? Tem aqui período de latência, né? Perto desse segundo bonequinho aí, então eu gosto de colocar porque para não surgir dúvidas. E aí a prevenção, né? A grosso modo, a prevenção em si, ela é uma ação antecipada, tendo por objetivo, oh Deus, tendo por objetivo interceptar ou anular a evolução de uma doença na comunidade ou no indivíduo, identifica riscos, atua sobre eles, mas não considera de sua alçada a gênese desse risco. Não considera o início, né? O que é que causou. Ele só previne, ele não considera da sua alçada o, o, o início, né? Desses gênese é início, né? O início desses riscos. Ele tenta prevenir. E aí a prevenção primária lá daquele quadrinho que eu mostrei agora, aquela imagenzinha que eu mostrei agora, quais são, né, as medidas da prevenção primária? As medidas na promoção à saúde, lembrando aqui, voltando, que nós temos promoção à saúde e nós temos proteção específica no período pré-patogênico que entra na prevenção primária. Então, na promoção à saúde, que são medidas de ordem geral, né? Então, entra aí a moradia adequada, entra escolas, né, também adequadas, área de lazer, bem cuidadas, bem tratadas, a alimentação é adequada, a educação em todos os níveis, né? Como eu citei aí a questão da educação na escola, na educação em saúde, de, sobre a dengue, por exemplo, né? Então, são medidas de ordem geral, a promoção à saúde é no geral. Já a proteção específica, ainda na prevenção primária, entra aí a imunização, né, higiene pessoal e do lar, saúde ocupacional, que no caso voltado para o ambiente de trabalho, proteção contra acidentes, né, que é uma proteção específica, aconselhamento genético, controles de vetores, certo? Esse aconselhamento genético entra aí, como o próprio nome já diz, investigar, né, se a pessoa ela tem algo geneticamente que influencie nas doenças, na predisposição a alguma doença, em si. A prevenção secundária, nós temos o diagnóstico precoce, né, que é um inquérito para a descoberta de casos na comunidade, exames periódicos individuais para detecção precoce de casos, isolamento para evitar a propagação de doenças e tratamento para evitar a progressão da doença. Então, isso, com o diagnóstico precoce, nós conseguimos identificar isso, ou pelo menos é para conseguir já. Isolei para evitar a propagação de casos. Então, diagnostiquei precocemente antes que essa pessoa acabe atingindo outras pessoas e vamos citar o exemplo do Covid, né? Que é bem recente. Limitação da incapacidade é evitar futuras complicações e evitar sequelas. Eu consegui diagnosticar, não consegui diagnosticar precocemente, não consegui tratar ali como eu devia tratar, ou, enfim, não consegui chegar a tempo que alguma medicação mais simples fizesse efeito, por exemplo, mas vamos aqui para outras situações que façam com que essa pessoa, pelo menos, não tenha futuras complicações ou para evitar sequelas. A terciária, como eu falei, né, muito voltado aí para a questão da reabilitação mesmo, para impedir a incapacidade total, para evitar ao máximo aí a fisioterapia, terapia ocupacional e o emprego para o reabilitado, como eu falei, para voltar à inserção aí
no seu dia a dia, né, no seu trabalho, para que essa pessoa não fique mais, monótona ainda, mais incapacitada ainda. E tem situações que até ele volta, não volta para o mesmo setor, talvez, dependendo de onde seja, né, a função, mas precisa-se sim ter essa questão do emprego para o reabilitado. A gente vai ver que, inclusive, é a obrigação em casos de acidente de trabalho, né? Óbvio que vai depender da situação da pessoa, de qual foi o acidente, né? Enfim, de qual a incapacidade, para se inserir esse empregado novamente na, no ambiente de trabalho. Mas isso é lá para frente. Saúde pública, né? Atividade social destinada a promover e preservar a saúde da população, no geral, como o próprio nome já fala, né? E aí, problema de saúde pública, né? O que é, né? Quando é causa frequente de morbidade e mortalidade, lembrando que morbidade vem de doença, né? A doença em si. Então, de doenças e de mortes, né? E tem morbimortalidade, que é a doença que leva à morte, né? Os dois. Quando existem métodos eficientes para sua prevenção e controle, mas esses métodos não são adequadamente empregados pela sociedade, né? Então, a gente orienta, vou citar novamente o Covid, e vou citar também exemplo da vacinação da polio agora, que eu fico indignada, né? Porque são só 2 gotinhas e tem muitos pais que, simplesmente acho que é preguiça, não sei, para não dizer outra coisa que está gravando, eu vou dizer que é preguiça, porque não tem cabimento, não tem. Mas, enfim, então quando esses métodos, né? Quando existem métodos eficientes, mas esses métodos não são, empregados adequadamente pela sociedade, por N motivos, porque não quer, por ignorância, por burrice mesmo, né. Então isso vira problema de saúde pública quando a sociedade, infelizmente, acaba adquirindo alguns hábitos, né, que não condiz com o que a epidemiologia estuda, o que desenvolve para evitar alguns riscos, amenizar ou erradicar. Ao ser objeto de campanha destinado ao controle, ocorrer persistência com pouca ou nenhuma alteração. Então, a questão da dengue, todo ano a gente vê, né, principalmente período de verão, não sei de que coisa, das chuvas, quer dizer, e enfim, todo ano a gente vê a mesma coisa, que até se torna chato, se torna: "Não, eu já sei". Sim, a gente sabe, mas não necessariamente a gente faz, muita gente não faz, e muita gente também não sabe ou não faz porque não quer, porque é ignorante mesmo, né. Então, mesmo quando é um objeto de campanha ali que é direto na tecla, batendo na tecla, é uma coisa muito persistente ali, mas que não adianta de nada, né. Então também é um problema de saúde pública. A vigilância em saúde, né, constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análises e disseminação dos dados sobre os eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e implementação de medidas de saúde pública para a proteção de saúde da população e a prevenção de controles de risco, agravos e doenças, bem como a promoção da saúde. Então, a vigilância em saúde, no geral, ela tem essa questão desse processo sistemático, né? Colhe, divulga os dados, né? E faz aí esses planejamentos para esse controle aí, a prevenção, o controle dos agravos e doenças, bem como também a promoção à saúde, que a partir do momento que você divulga os dados, né? Divulgam a questão da forma de, de proteção, de prevenção. Então, a vigilância em saúde, ela abrange toda a população brasileira e envolve práticas e processos de trabalhos voltadas à vigilância da situação de saúde da população, a detecção oportuna e a adoção de medidas adequadas para a resposta às emergências de saúde pública, né? Então, detectei ali instantaneamente em casos de emergência vira aí, sei lá, um desabamento, enfim, várias situações, como agora teve, vou citar novamente, porque é uma coisa muito recente, o Covid, né, que o estado entrou
em situação de emergência, enfim. Então, detectar aí precocemente e adotar medidas para que sejam os mais rápidos possíveis, né? A vigilância, a prevenção e controle de doenças transmissíveis, a vigilância também das doenças crônicas não transmissíveis, essa questão aí que eu falei dos desabamentos, essas coisas, porque tem alagamentos, né? Tem toda uma situação de controle de saúde também, né? A vigilância das populações expostas a riscos ambientais em saúde, né? Seja aí um esgoto a céu aberto, seja lixos, né? Exposição a lixos. A vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária. Então, a vigilância em saúde, ela abrange aí todo esse processo, né? Voltado aí para prevenção dos riscos aí. A vigilância epidemiológica, em 1977, né, foi elaborado pelo Ministério da Saúde o primeiro manual de vigilância epidemiológica, reunido e compatibilizando, quase não sai, as normas técnicas que eram então utilizadas para a vigilância de cada doença, no âmbito de programas de controle específico. Então, reuniu tudo, né, antes era ações voltadas para cada doença, né, cada doença tinha, vamos supor, uma técnica e não a vigilância epidemiológica, desculpa, o Ministério da Saúde elaborou aí um manual da vigilância epidemiológica, reunindo aí todas essas normas. A vigilância epidemiológica tem por finalidade promover a detecção e prevenção de saúde e agravos transmissíveis às doenças e seus fatores de risco, bem como a elaboração de estudos e normas para a ação de vigilância epidemiológica, competindo-lhe. Então, compete à vigilância epidemiológica coordenar a resposta estadual às doenças e agravos transmissíveis, de notificação compulsória, além dos riscos existentes ou potenciais, com ênfase no planejamento, monitoramento, avaliação, produção e divulgação do conhecimento ou informação, para a prevenção de controles e controle das condições de saúde da população no âmbito da saúde coletiva, baseados nos princípios e diretrizes do SUS. Então, ele faz a vigilância epidemiológica, é o que estuda aí, né, faz todo esse levantamento, coordena aí essas respostas, esse levantamento, monitora, divulga, né, as informações dos riscos aí no âmbito da saúde coletiva. Ainda gerir e apoiar a operacionalização do programa de imunizações no Estado, contribuindo para o controle e eliminação ou erradicação das doenças imunopreveníveis, utilizando estratégias básicas de vacinação de rotina e de campanhas anuais desenvolvidas de forma hierarquizada e descentralizada. Então, também é competência aí da vigilância epidemiológica, né? Essas campanhas de vacina, quando a cobertura está baixa, né, fazer esse levantamento, quantos por cento da população foi vacinada, fazer busca ativa, incentivar a gente a fazer busca ativa. A gente que eu digo profissionais, eu como profissional de atenção primária, né, fazer inclusive o casa a casa, né, buscar, né, enfim, orientar. Ainda planejar e acompanhar e normatizar técnicas das ações de imunização no Estado. Instituir, desenvolver, implementar, capacitar, coordenar e avaliar as ações epidemiológicas e assistencial de vigilância epidemiológica relativas às infecções transmissíveis, que antes eram as DSTs, que eram doenças, né? Hoje que já faz um tempo, né? O termo são ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS e hepatites virais no estado. É tanto que nós, como atenção primária, nós recebemos testes rápidos de hepatites B, C, sífilis e HIV. Então, nós recebemos esses testes rápidos e nós temos disponíveis para fazer, né? Então, isso também é a questão desse controle aí, né? Desenvolver essas ações de vigilância epidemiológica. Participar de ações de cooperação técnica
intra e interinstitucional para vigilância, prevenção e controle das doenças e agravos transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS e hepatites virais e ações de imunização no Estado. Elaborar e divulgar informes epidemiológicos e notas técnicas relacionadas a tudo isso novamente, né? A infecções sexualmente transmissíveis, HIV, nananã. E aí a atuação da enfermagem, né? Qual a atuação da enfermagem junto à vigilância epidemiológica? Considera-se que este profissional desenvolve ações de investigação epidemiológica, de diagnóstico situacional, de planejamento e de implementação de medidas de prevenção, controle e tratamento. Até porque a enfermagem é que está ali lidando, né, de cara ali com essas situações. Desta forma, as responsabilidades desses trabalhadores são ampliadas para além da coleta de dados e assistência às pessoas acometidas pelos agravos, abrangendo também o conhecimento das condições de vida, dos determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva, na perspectiva de buscar a melhor qualidade de vida para a população referida a um dado território. Então, observar, voltando aí para a atenção primária, a responsabilidade da atenção primária é gigantesca. Você não tem ideia, eu acho, né? Mas é gigantesca, porque principalmente para essa questão de epidemiologia, de vigilância epidemiológica. Eu estava há pouco tempo aqui discutindo, mas é uma discussão saudável, né? Nada de briga, não. Às vezes até é, mas com a gente de saúde, porque é uma Ave Maria, a gente é cobrada. Ah, vacinação, sei lá, Barreiras tem tantas crianças para vacinar, vocês só vacinaram X. E aí lá vai, eu cobro dos agentes de saúde, chamem as mães. Aí eles dizem, a gente chama, as mães não querem ir. Aí fica essa bola de neve. E infelizmente, aí lá vai eu, me meto, chamo as mães, digo que vou botar no conselho tutelar. É um chafudo, a responsabilidade de gigante. Então, meio que funciona dessa forma. A gente tem esse peso, vamos dizer assim, de, de manter, vamos dizer, né, a grosso modo, esses riscos, esse calendário vacinal em dias, de chamar mesmo os pais, de conversar, inclusive, literalmente, de ameaçar, né, tomar as providências cabíveis porque é rojão, não era para ser, né? Mas infelizmente tem essas situações, certo? Por isso que eu falo, a questão da enfermagem, né, não é só o cuidado depois no hospital, no leito de hospital, não. A gente já começa aí para essas investigações desde a atenção primária, executar esses testes rápidos, fazer educação em saúde, fazer esses deixa eu desligar aqui. Fazer esses. Hoje eu não saio, hoje eu não falo, meu Deus. Essas orientações, por exemplo, acho que é Setembro Amarelo, não só do suicídio, mas voltado para as hepatites, né? E aí fazer testes rápidos, enfim, N situações. Então a gente já começa desde a prevenção mesmo, dessa busca ativa, seja de calendário de situação vacinal, seja para esses testes rápidos, seja enfim, N motivos, N situações, certo? Então, é isto. Começa lá na atenção primária, embora tenha muita gente que não dá credibilidade justamente porque está ligada ao modelo biomédico, que simplesmente, não, eu chegar no hospital, tomo uma medicação, volto boazinha, tomo uma injeção, como diz eles. Tem gente que vai na unidade e diz, não, aqui eu não disponibilizo, não disponho de injetáveis. E aí, vixe, quero não, não quero. Então, assim, o pessoal é muito voltado para essas situações ainda, né? Mas já tem gente também que vai para a unidade e aí tá com um pique hipertensivo, a gente medica oralmente. Quando vai ver, não resolveu nada, aí, não, agora você vai precisar ser encaminhado para o hospital. Vixe, vou nada, vou para casa. Então, tem muitas situações que é bem complicado, porque é uma faca de dois gumes, né? Mas é isso, a gente vai tentando, né?
E é isso, meu povo. Vou já disponibilizei a aula lá, certo? E vou disponibilizar a aula, essa daqui. Já disponibilizei os slides, vou disponibilizar essa daqui assim que eu passar para o YouTube, viu? Qualquer coisa estamos às ordens. Vocês conseguiram. Deixa eu parar de gravar para não ficar muito grande. Vocês